Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Vamos continuar a nossa jornada de exposições bíblicas na primeira carta de João. Eu quero convidar você a abrir no capítulo 2. Nós iremos finalizar hoje esse capítulo 2. Semana passada nós interrompemos no verso 23, e hoje nós finalizaremos nesta parte que consiste nas exortações principais de João nesta seção da carta. Capítulo 2, nós iremos trabalhar a partir do verso 24. Eu quero ler com você. Você já deixa a sua Bíblia aberta, porque nós iremos passear nesse texto e expor verso a verso dele e aplicar também aos nossos corações. Diz assim o texto sagrado, irmãos: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor que aplique essa palavra aos nossos corações e nos ajude neste momento a ouvir a sua voz e obedecer. Senhor, nós pedimos o auxílio do teu Espírito neste momento, que o Senhor nos dê Ele que intencionalmente aplica a obra da redenção em nossas vidas. Precisamos, Senhor, precisamos do teu Santo Espírito, aquele que nos santifica por intermédio da palavra. Afinal, essa é a verdade desse texto. É o teu Espírito que testifica em nós, que habita em nosso coração, que nos santifica, que nos livra do erro, do falso ensino, e que nos faz permanecer em ti até o último dia de nossa vida. Senhor, por favor, por intermédio da tua palavra, que essa seja uma realidade em meu coração e na vida também dos meus irmãos que aqui estão para ouvir a tua voz. Fala conosco, é assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos na sessão anterior como o apóstolo João, ele advertiu os crentes da Ásia sobre o caráter, a origem e o ensino, o falso ensino destes falsos mestres que estavam se infiltrando nas comunidades de fé da Ásia. Eles eram, como João já definiu a partir do verso 18 em diante, eles eram anticristos, uma expressão, um efeito necessário do próprio anticristo, do qual nós vimos o profeta Joel, o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo já haviam anunciado que ele viria. Vimos que aqueles pregadores tinham como alvo principal, porque esse era o seu propósito como anticristos, iludir as pessoas com o erro religioso, com o falso ensino, a falsa doutrina.
Mas João, logo em seguida, ele assegura aos seus leitores que os seus leitores, os cristãos, poderiam ter certeza ou poderiam permanecer firmes contra os falsos ensinamentos por meio da permanência deles, e é aqui que consiste o cerne de toda a sessão. Eles poderiam permanecer firmes contra esses falsos ensinos e até mesmo combatê-los, e não apenas dos falsos ensinos. Nós vimos que também da falsa espiritualidade ocasionada pelo falso ensino, porque, como a gente diz no direito, né, os advogados vão entender, o acessório segue o principal. Ou seja, se você tem uma compreensão errada da doutrina, que aqui seria o principal, toda a sua vida prática redundará também em erro, porque não pode viver corretamente aquele que não compreendeu ou não conheceu ao Cristo verdadeiro, conforme exposto na doutrina dos apóstolos. Nós aqui estamos na exposição do terceiro teste da fé. Os irmãos que estão acompanhando as nossas séries sabem. O primeiro teste que nós vimos, o teste do amor, o teste social, o teste da comunhão. Aliás, o teste da obediência, que foi o teste da santidade. Posteriormente, o teste do amor, o teste social, como define os comentaristas. E aqui nós estamos no terceiro teste da fé, para o exercício do juízo espiritual, que é a doutrina correta, ou o teste teológico, o teste da fé. João vai deixar claro aqui, irmãos, que aquele que não conhece o evangelho puro e simples, que aquele que não tem a compreensão do evangelho genuíno de Cristo Jesus e que aceita as suas duas naturezas, a natureza divino-humana, esses não têm comunhão com o Pai. Porque aquele que não tem comunhão com o Filho não tem necessariamente comunhão com o Pai. E diante deste cenário de testes, de juízo espiritual, de análise, de autoanálise, quando nós olhamos do verso 24 até o verso de número 29, meus irmãos, que é a porção que nós iremos finalizar o capítulo 2, expondo hoje, a palavra-chave do texto, se você ler um pouquinho mais atento, é permanecer. Afinal, a palavra permanecer é a palavra-chave de toda a primeira carta de João. Ela aparece, pelo menos, o verbo permanecer e os seus correlatos, os seus sinônimos aí, 26 vezes nessa carta. Só nesta porção aqui, ela aparece 6 vezes. Então, quando uma palavra bíblica aparece de forma mais intensa no texto, a gente precisa ter um pouquinho de atenção a ela e ao objeto da sua ação. Permanecer no quê? No que João está determinando, ordenando que os irmãos permaneçam, os irmãos das igrejas da Ásia permaneçam. No que eles devem permanecer. A parte A do verso 24 nos mostra claramente, meus irmãos, ele dá uma ordem: permaneça. O verbo está aqui no imperativo: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. O verbo permanecer aqui, irmãos, ele tem um sentido de ficar, morar, habitar. Não é aquela viagem que a gente faz para uma casa de campo e passa uma temporada. Não é nem mesmo aquela visita gostosa pastoral que eu fiz na casa dos irmãos hoje, da irmã Miriam e dos nossos irmãos George e Vanessa. Não é essa visita que a gente vai e passa um tempo lá e sai. E estou aberto a convites dos irmãos que queiram receber uma visita pastoral, vai ser uma bênção. Mas o verbo aqui, meus irmãos, não é uma visita temporária. O verbo aqui é fincar raízes, é permanecer, é morar, é habitar.
E é isso que João está conclamando os crentes das igrejas da Ásia. O ponto central de João, aqui nessa passagem, meus irmãos, ouça bem, é que somente a firmeza e a estabilidade de Cristo, do Evangelho e da doutrina dos apóstolos prevalecerão contra toda espiritualidade deturpada e contra todo falso ensino. Somente a estabilidade e a firmeza do Evangelho, e que o Evangelho proporciona por intermédio do ensino dos apóstolos, conforme está nas Sagradas Escrituras, somente isso, meus irmãos, nos fará ter uma verdadeira espiritualidade. Nós vimos, somente isso nos protegerá de uma espiritualidade errada e dos falsos ensinos do nosso tempo e da falsa espiritualidade que um falso ensino proporciona a nós nos dias de hoje. Por mais que conheçamos o Evangelho, irmãos, não estamos isentos de, na nossa praxis, viver em desconformidade àquilo que ouvimos desde o princípio. E o que é o que ouvimos desde o princípio, conforme o verso 24 do capítulo 2? É uma direta referência à doutrina dos apóstolos, ao Evangelho de Jesus. Ao Evangelho como foi pregado pelos apóstolos. Como Paulo fala na sua carta aos Gálatas, ao Evangelho que foi exposto diante dos olhos deles. Paulo diz: vos foi pregado pela pregação do Espírito, Cristo crucificado diante dos vossos olhos. Os irmãos lembram que no primeiro capítulo, quando nós fizemos a exposição do verso 1 ao verso 4, João chama a atenção daqueles irmãos, afirmando que a espiritualidade deles não era uma espiritualidade de segunda classe, como os gnósticos diziam que era. Diziam que o ensino dos apóstolos era errado e que a comunhão que eles tinham, por não terem tido contato direto com Jesus, era uma experiência espiritual de segunda classe. João, ele corrige isso, mostrando que a mesma experiência, a mesma comunhão que os apóstolos tiveram com Jesus por intermédio do contato pessoal com Jesus e por intermédio da pregação do Evangelho, da vida e da obra de Jesus, era a mesma experiência espiritual que os cristãos que haviam ouvido o Evangelho através dos apóstolos tinham. Portanto, não existe, irmãos, experiência de segunda classe. Ele vai repetir isso novamente aqui. Você vai ver isso no texto, a doutrina que o texto vai, que a exposição for se desenrolando. João aqui no verso 24, ele se refere ao conteúdo, irmãos, do Evangelho que eles conheciam desde a sua conversão. É esse o marcador temporal, desde o princípio, desde o nascedouro da pregação do Evangelho por intermédio dos apóstolos, desde o início em que eles haviam ouvido o Evangelho de Cristo e tinham aceitado, o Senhor tinha transformado os seus corações. O ponto de João aqui não é a antiguidade do ensino, mas é a qualidade do ensino. A qualidade do ensino é a doutrina dos apóstolos. Ela foi ensinada, meus irmãos, por homens inspirados por Deus, canais da revelação de Deus. E o que é que ele está dizendo aqui? Essa revelação sobre o Cristo ressurreto, sobre a mensagem do Evangelho, ela é intocável, atemporal. Paulo usa esse mesmo princípio, novamente na carta aos Gálatas, quando ele vai falar da pureza do Evangelho, ele diz que alguém que venha a diminuir ou acrescentar ao Evangelho, que seja o quê? Anátema, que seja amaldiçoado. Paulo até se coloca como um possível objeto de maldição dos céus, se ele mesmo mudar a mensagem do Evangelho. Nós vemos que João está trazendo uma ideia parecida aqui. Por quê? Porque os falsos mestres estavam pregando um ensino que esvaziava a Jesus Cristo como divino humano. Mas os cristãos, meus irmãos,
assim como diz o Salmo 119, verso 11, deveriam apegar-se à palavra de Deus, ao ensino dos apóstolos, para não pecarem contra o Senhor. Como diz Hebreus capítulo 2, verso 1, eles deveriam apegar-se, meus irmãos, com firmeza às verdades já ouvidas. E que verdade é essa? Mais uma vez, aquilo que ouviram no princípio, o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho do Filho, o Evangelho do Pai, o Evangelho do Espírito. E o verso 24, a parte B, diz: se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, veja mais uma vez o verbo, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Aqui está mais uma condição do teste, irmãos. O Pai e o Filho, eles são um. João trabalha muito bem isso no seu Evangelho. No seu Evangelho ele diz, ele relatando as palavras de Jesus, ele diz que Jesus diz acerca do Pai, ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João está repetindo essa ideia, fincando os nossos olhos, a nossa espiritualidade e a nossa vida, irmãos, no Evangelho. Eu gosto muito do pastor Tim Keller, quando ele diz que o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, ele é o A a Z. Nós não precisamos do Evangelho apenas para iniciar. Nós não precisamos, irmãos, do Evangelho em nossas vidas apenas para conhecer que éramos pecadores e precisamos da graça do Senhor. E que só Jesus Cristo pode libertar-nos dos nossos pecados e nos conduzir diante do Pai e obtermos justificação dos nossos pecados por intermédio da obra de Cristo. Isso é muito, é belo, é glorioso. Glórias sejam dadas ao Cordeiro de Deus que nos salvou. Mas nós não precisamos do Evangelho apenas para sermos considerados filhos de Deus. O Evangelho, diante do que João está dizendo aqui, ele precisa moldar a nossa vida e o nosso estilo de vida, irmãos. É isso que consiste permanecer no Pai e no Filho, conforme aquilo que ouvimos desde o princípio. O Evangelho molda, irmãos, o nosso relacionamento familiar, os nossos relacionamentos interpessoais, os nossos relacionamentos enquanto igreja local, a nossa praxis no trabalho, nos estudos. O Evangelho de Cristo Jesus, ele toca, usando mais uma vez as palavras de Timothy Keller, ele toca em tudo que nós fazemos. Porque se ele não tocar, irmãos, existe outra coisa que está moldando a nossa mente e as nossas ações, que não o Evangelho de Cristo. E meu irmão e minha irmã, a primeira aplicação é: faça um teste de reflexão. Analise. Nós estamos trabalhando testes espirituais para o cristianismo de verdade. Esse é o tema da nossa série. Existe algo em nossas vidas que não é moldado pelo Evangelho de Cristo? Como nós tratamos, por exemplo, tratando do contexto de igreja local, como nós enxergamos ou o que nós afirmamos acerca de irmãos em Cristo amados e que estavam ao nosso lado e que se relacionam ou se relacionavam conosco, como nós enxergamos e falamos diante do pecado de um irmão? Nós fazemos como os fariseus, que já estão com todas as suas pedras prontas a apedrejar? Ou nós olhamos para o nosso irmão com um olhar de graça e misericórdia e nos relacionamos com ele com fins da restauração? Veja, irmãos, o Evangelho toca em tudo. E esse é apenas um exemplo nos nossos relacionamentos interpessoais de como o Evangelho molda, como nós devemos permanecer, porque, lembre, o acessório segue o principal. Logo, se você conhece a Cristo profundamente, a sua vida, a sua experiência espiritual, ela vai ser moldada pelo Evangelho, ao ponto, por exemplo, de quando estamos em uma leve discussão, ou até uma acalorada discussão com o nosso
ente familiar ou com o nosso esposo, nosso cônjuge, nós o enxergamos ali e nós nos enxergamos também como pecadores carentes da graça do Senhor. Afinal, é isso que somos. Minhas irmãs, como o Evangelho tem sido aplicado ao coração de vocês no trato com os seus maridos, por exemplo? Será que vocês têm exercido a benignidade, a bondade e a paciência que Cristo exerce conosco, diante dos seus maridos e do erro e, por vezes, do pecado dos seus cônjuges? Meus irmãos, maridos, me coloco em primeiro lugar aqui. Meus irmãos, será que nós temos, de fato, diariamente nos sacrificado pelo bem do nosso lar e das nossas esposas? Será que temos, irmãos, sacrificado o nosso tempo para ensinar o Evangelho ao coração dos nossos filhos? Será que temos gastado tempo e sacrificado até o ganho a mais, uma hora extra ou um ganho a mais de recurso financeiro para ensinar o Evangelho, para pastorear o coração dos nossos filhos, para consolar e exortar em amor as nossas esposas, nos nossos relacionamentos? Eu poderia passar horas, irmãos, aplicando o que é permanecer no Evangelho e ter o Evangelho moldando as nossas vidas, mas o tempo não nos deixa. Mas entenda o que João está querendo dizer. Veja, a doutrina correta não é apenas algo que fica no campo da gnose, do conhecimento, da nossa intelectualidade. Pelo contrário, a doutrina correta ela é tão importante porque ela molda a nossa vida. É por isso que João a defende aqui. João a defende com unhas e dentes, irmãos. João é radical, defendendo as duas naturezas do nosso Salvador contra as heresias, porque ele sabe que se tocar em Cristo Jesus não sobra R$1 de nada de espiritualidade correta à luz da doutrina dos apóstolos. Por isso ele diz: se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também permanecerão no Filho e no Pai. E é claro que o oposto é verdadeiro também. Aqueles que se afastam do conhecimento verdadeiro de Cristo Jesus e do aprofundamento do Evangelho do nosso Salvador, necessariamente terão uma espiritualidade mais pobre. Necessariamente. Não estou dizendo que existem cristãos de primeira e segunda classe. João não está pregando isso. Mas é claro, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Cristo, nós moldamos a nossa vida, a vida dele. Quanto mais, meu irmão, você gasta tempo se aprofundando em conhecer o Salvador da sua vida, ele vai moldando o nosso caráter, as nossas reações, as nossas ações, o nosso modo de pensar, nosso modo de falar. Por isso João disse: permaneçam. João tem tanta convicção e fala isso com tanta firmeza, e fala isso amparado numa promessa. O verso 25 nos diz: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez. 2 pontos. A vida eterna. Veja o que está em jogo aqui, irmãos. Não é como na semana passada que nós falamos, não é uma mera discussão entre irmãos em Cristo de opiniões teológicas diferentes. Presbiterianos com batistas, com congregacionais, com pentecostais. Esse não é o ponto aqui. Nós temos comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas João, ele sabe que o que está em jogo aqui é a vida eterna, é a salvação por intermédio do Evangelho. E ele diz: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. O assunto de doutrina correta sobre a essência do cristianismo, do Evangelho, tem importância eterna. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, meu irmão, importa onde você congrega. Importa sim. Importa o sermão que você ouve domingo após domingo. Importa a doutrina que está sendo pregada.
Importa, meus irmãos, se a igreja que congregamos é sólida, é firme, é confessional, ela professa uma fé testada, afirmada e reafirmada durante a história. Importa. E João está dizendo isso, porque isso tem um caráter de vida eterna. E aqui nós encontramos nos escritos de João, a única vez que ele fala essa palavra promessa, ou o verbo prometer. E aqui no texto não fica tão claro, mas nós podemos usar as duas interpretações. De quem é a promessa? Quem é o autor da promessa? Tanto pode ser o pai quanto o filho. E aí, considerando que João ele faz menção a uma única promessa que foi feita no passado, a gente pode interpretar que foi uma promessa provavelmente feita pelo Pai, que não pode mentir, pelo Pai dos céus, conforme o capítulo 5, verso 11 ao verso 13, você pode conferir aí. Mas também não é impossível que João esteja se referindo aqui ao filho que faz a promessa. Porque João, ele andou, irmãos, constantemente com o nosso Salvador, e conforme o capítulo 4 do Evangelho de João, verso 14, o capítulo 24, aliás, o capítulo 5, verso 24, o verso 27 do capítulo 6 e o verso 40, também pode ser uma referência à promessa do Filho. E a promessa do Filho é que todos os que se achegassem a Ele e crescem na sua palavra, Ele se revelaria e eles teriam comunhão com Ele. O que João está dizendo aqui é que não só aqueles cristãos, mas nós também, se abandonarmos o ensino e o evangelho de Jesus, e o abandono aqui, por favor, entenda, não é apenas intelectual, não trata-se apenas de apostasia, mas o abandono aqui consiste, meus irmãos, numa vida que não é pautada no evangelho. João está a todo tempo trabalhando a espiritualidade cristã. E nós podemos, como cristãos, facilmente, irmãos, porque o nosso coração não se protege, não é protegido desse erro por culpa nossa mesmo. Nós podemos muito bem termos ortodoxia, uma confissão correta e a nossa prática ser conforme o mundo. É assim que acontece, irmãos. Permanecer no Evangelho precisa ser integral nesse sentido. E é por isso que João está fincando as bases aqui. Ele está dizendo, olha, não é uma marca daquele que tem a vida eterna não permanecer em Cristo e no ensinamento de Jesus Cristo. O nosso Salvador, ele faz uma exortação semelhante a essa à igreja de Sardes, lá em uma das cartas do Apocalipse, no capítulo 3, verso 3, que era uma das regiões da Ásia, para que eles ficassem firmes no evangelho que tinham ouvido. Mais uma vez agora no verso 26, ele volta aos falsos mestres, ele começa a explicar, ele diz, olha, eu acabo de escrever estas coisas a respeito dos que estão tentando enganar vocês com essas heresias. Eles não têm a unção do santo, eles não têm o Espírito, mas o que diz o verso 27, vocês receberam o Espírito, vocês receberam e ele permanece em vocês. Ao contrário dos falsos mestres, os cristãos verdadeiros tinham a presença e a unção do santo, como nós refletimos na semana passada, que provém do Senhor. Nós vimos na semana passada que o fato de não terem o Espírito Santo de Deus foi que esses falsos profetas e falsos mestres saíram da igreja, mas aqueles que permaneceram, a nós que permanecemos seguros na doutrina dos apóstolos, no Evangelho de Cristo, esses têm o Espírito da verdade, como o próprio nosso Salvador já falou no verso 17 do capítulo 14 do Evangelho de João. João, ele tem uma certeza como pastor aqui. Eu queria ter essa certeza, meus irmãos, que João tem quanto a esses cristãos aqui, quanto à alma de cada um de vocês. Eu queria como pastor de vocês.
Mas como eu não tenho, meus irmãos, e como eu não sou um autor inspirado, o Senhor nos chama a pregar o Evangelho toda semana ao coração dos irmãos. Por isso que o Evangelho, irmãos, ele precisa moldar tudo aquilo que nós fazemos enquanto igreja. Os nossos irmãos novos membros vão para a sua última aula do nosso curso de membresia. E na última aula a gente apresenta aos irmãos o que é a Igreja Presbiteriana Reviver e a sua filosofia ministerial. E dentre uma das posturas que nós buscamos querer ter diante de Deus como filosofia ministerial é ter o Evangelho no centro de tudo aquilo que fazemos. Porque, irmãos, nós sabemos que a única coisa que pode dar vida a ossos secos é o Evangelho. Meu irmão, se você entrar semana após semana aqui nesse lugar e só ouvir que pela força do seu braço você consegue, você alcança, você pode, você vai conquistar todos os seus objetivos, talvez essa seja a mensagem que o nosso coração humano deseja ouvir. Mas essa mensagem ela não nos levará a lugar nenhum. Ela não moldará o nosso caráter ao caráter de Jesus. Ela não nos chamará a arrependimento de pecados e confiança no único que pode transformar nossos corações, Jesus, o nosso Salvador. É por isso que João ele tem a certeza quanto a esses irmãos. E o nosso clamor é para que a Igreja Presbiteriana Reviver, é para que você, cristão, tenha certeza da vida eterna. E só o que te traz certeza da vida eterna é o Evangelho de Cristo Jesus. É o encontro existencial com Jesus, o Salvador dos homens. E só por intermédio desse encontro e do recebimento do Espírito derramado sobre você, você conseguirá lutar contra o erro. Meus irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes o meu eu quis se separar do Senhor. De quantas vezes o meu eu, diante das circunstâncias, quis negar a fé. Quis esquecer de Jesus. E talvez você também. Quantas foram as vezes? Mas você já parou para perguntar, o que não te deixou cair? O que não te deixou fracassar? O que não te deixou ser derrubado e permanecer prostrado? É o Espírito Santo, irmãos. Ele está em nós. Ele está dentro do cristão. É Ele quem intercede com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. É Ele quem na obra da redenção persevera conosco e por nós diante do Pai, aplicando, santificando, nos tornando crentes melhores, crentes que desejam menos ao mundo e ao pecado e que amam mais a Cristo, e que amam mais moldar a sua vida, a vida de Jesus. João, ele tem tanta certeza disso, da presença do Espírito no coração dos cristãos, e que Deus imprimiria indelevelmente a sua lei no coração do seu povo, conforme Jeremias, versos 33 e 34 do capítulo 31, que ele diz no verso 27, algo que para muitos que interpretam literalmente não entendem o que o texto está dizendo aqui. Ele tem tanta certeza da presença do Espírito, do penhor e do selo, como diz Paulo, que ele diz, vocês não precisam que ninguém ensine a vocês. E é claro que ele não está dizendo aqui que a igreja não precisa de mestres, que a igreja não precisa de pastores, e que você não precisa da palavra, senão ele estaria se contradizendo num espaço de 5 segundos, que ele está escrevendo uma carta para quê então, não é? O que ele está querendo dizer quando ele diz, e não precisam que alguém os ensine?
Ele está dizendo: olha, o Espírito Santo é quem confirma em nossos corações e mentes aquilo que nós ouvimos acerca do Evangelho, a doutrina dos apóstolos. Portanto, Ele não nos deixa cair. E é claro, Deus poderia até mesmo nos deixar cair, mas esse é que cremos por perseverança dos santos, porque temos o Espírito Santo, porque Ele nos entregou nas mãos do Seu Filho. Nós não podemos cair, irmãos. Não podemos cair da graça, não podemos apostatar. João tem essa certeza. Ele diz: vocês não precisam de outra certeza, vocês não precisam que alguém acrescente a essa certeza aquilo que vocês já receberam, porque o Espírito testifica em vossos corações que vocês são filhos de Deus. Mas como a unção, verso 27, a parte C, como a unção dele, do Espírito, ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa, ele diz, mais uma vez, permaneçam nele. Como também ela, a unção, ou seja, o Espírito, ensinou a vocês. Agora, filhinhos, permaneçam nele. Ou seja, irmãos, o que o Espírito falando pela palavra ensinou a nós, crentes, é nisso que devemos permanecer. É isso, essa é a firmeza que devemos ter. E qual o propósito desta firmeza, irmãos? O verso 28 nos responde: para que, quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Manifestação aqui, revelação aqui, diz respeito à segunda vinda de Jesus, o nosso Salvador. É isso que João está dizendo. Vocês precisam permanecer firmes, como ela, a unção de Cristo, os faz, ensinou a vocês e fez vocês permanecerem firmes nele. Para o quê? Para que quando Jesus voltar em sua segunda vinda, e ele voltará como juiz e santo juiz, e passar a peneira, como o apóstolo, aliás, o João, o Batista já havia falado, quando ele passar a sua eira, ele possa colher aqueles que permaneceram firmes no Senhor, aqueles que arrependeram-se e creram e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que quando ele se manifestar em sua segunda vinda, na primeira vinda ele manifesta-se, meus irmãos, como o Salvador, encarnando, vindo a esse mundo para salvar o homem dos seus próprios pecados. Mateus diz: para salvar o seu povo do seu pecado, pela sua paixão, pela sua morte e ressurreição, podemos ter vinda, e ele ascende aos céus, sob a promessa de que voltaria para buscar a sua igreja, e é sobre essa segunda manifestação que João está se referindo aqui. E nesta segunda manifestação, nós precisamos ter uma postura. Qual postura? Postura de confiança, de certeza, e não de vergonha. Como Deus nos encontrará, Deus em Cristo, é claro, na sua segunda vinda. Desejosos e confiantes, clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ou medrosos e ansiosos e sem certeza da vida eterna? É sobre isso que João está falando. É claro, aqueles que, como ele já falou no primeiro capítulo, no verso 9, aqueles que têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, esses podem ter total e plena confiança no Senhor. E é neste evangelho que João está dizendo: vocês precisam permanecer nele, para que na manifestação vocês encontrem-se confiantes. Irmãos, aquele que não abraça o evangelho não tem confiança nem certeza. E João, ele dá um alerta aqui à igreja, porque os que forem envergonhados terão que necessariamente
afastar-se dele na sua segunda vinda. Que consciência teremos na volta do nosso Salvador, que é certa? Tranquilidade, clamor e desejo pela sua volta? Certeza de que quando oramos Ele ouve nossas orações? Estamos prontos para enfrentar o dia do juízo sem temor, como João diz no verso 17 do capítulo 4? Ou temos temor de sermos, meus irmãos, envergonhados? Queridos, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo Jesus, ele diz muito mais do que apenas o ensino correto e teológico. Mas sem ensino correto e teológico não há Evangelho. Sem a compreensão de quem Jesus é, não há Evangelho. Por isso que João está batendo nessa tecla. Nós precisamos moldar nossa espiritualidade conforme a espiritualidade do Evangelho. A centralidade da nossa vida deve exalar o Evangelho. Mais uma vez eu trago aqui a ilustração da nossa espiritualidade como uma espécie de fruta ou vegetal cheio de cascas. Quando nós a descascamos, o que é que encontramos no meio dela? Se nós encontramos os nossos méritos, se nós encontramos a nossa prática na vida da igreja, o nosso histórico, nosso ministério, nosso filho, nosso trabalho, e não encontramos a Jesus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Cristão tenha certeza de que Cristo, por intermédio do seu Espírito Santo, nos protege do falso ensino e da falsa espiritualidade. Portanto, nos apeguemos a Ele. Esteja atento, meu irmão, à mensagem que se ouve e ao proponente que fala. Esteja atento ao falso ensino, à falsa doutrina, à falsa espiritualidade, aos falsos métodos de transformação, às mentorias aí afora que cobram para transformar homens em homens, quando a igreja está fazendo isso desde os primórdios. Esteja atento aos falsos profetas que cobram para promover os meios de graça no meio do povo de Deus. Recentemente eu vi de uma dita igreja evangélica, bastante conhecida, a cobrança para participar do batismo de um meio de graça, irmãos. R$80 por batizando. Sabe quantas pessoas se batizaram nesse dia, nesta sinagoga de Satanás? Porque eu não chamo de igreja. 1.700. Multiplique, faça as contas. Quantos R$1.000? Eu não sou bom em matemática não, mas mais de R$100.000 eu tenho certeza. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o Evangelho puro e simples de Jesus, ele não enche casas. Ele não lota auditórios. Ele não traz salas VIPs, porque todos são pecadores. Dos ministros do Evangelho aos membros da igreja local. E nós precisamos ficar firmes, irmãos. Permanecermos firmes no Evangelho. Pregando com ousadia. Contextualizando a mensagem do Evangelho com clareza. Mas nunca abandonando a mensagem pura e simples daquele que salva, o Deus homem suficiente para nos salvar. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Fiquemos de pé. Vamos responder em fé
a mensagem do Evangelho com um cântico ao Senhor.